que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós vemos nessa passagem da Bíblia que há respostas que mudam, talvez um dia. Outras respostas podem mudar uma casa e ainda outras uma família. Porém, como está aqui na palavra, há respostas que mudam a história. Maria, ela não pregou um sermão, ela não liderou um grande exército, ela não escreveu livros, ela não ocupava um cargo de destaque na sociedade. Ela era uma jovem simples, morando numa cidade simples, com uma rotina comum. Mas um dia, o anjo Gabriel foi enviado por Deus até Nazaré e disse a ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor diz isso para você, mãe, hoje, e para todos que estão aqui, os filhos de Deus. Alegre-se, pois você é muito favorecido. Deus é contigo. Ele não será, Ele já é. Aquela saudação mexeu lá dentro do coração de Maria. Ela não entendeu tudo. Ela não tinha todas as respostas. Ela não sabia todos os detalhes pelo caminho. Mas ela disse sim. E esse sim abriu espaço para que Cristo, mesmo quando não é compreendida. Porém, eu falei aqui no começo, essa mensagem não é apenas para as mães. Porque todos nós, casados, solteiros, jovens, adultos, pais, filhos, precisam aprender com Maria a seguinte lição: Deus ainda procura pessoas disponíveis para fazer a sua vontade. Pessoas que digam: Senhor, eu talvez não entenda tudo, mas eu confio em Ti. Cumpra-se em mim a Tua palavra. Aprendemos também com essa história narrada na palavra que Deus, quando Ele começa um propósito na nossa vida, precisamos abrir mão de qualquer controle. O propósito de Deus, na verdade, ele começa com outro ingrediente que nós precisamos entregar. Qual é? A rendição. Sem rendição de coração não há propósito de Deus. Por isso, essa mãe que disse sim, a primeira coisa que eu quero pontuar na ministração dessa palavra é: ela disse sim e gerou um propósito. Você pode repetir comigo o que está escrito aqui? Vamos lá? Ela disse sim.
O anjo disse isso para ela: você conceberá e dará à luz um filho, a quem colocará o nome de Jesus. Olha, ela não estava recebendo só uma notícia de gravidez. Ela estava recebendo a revelação de um propósito, de um chamado. Porque Jesus não seria apenas um menino. Sim, porque o anjo falou: este será grande. O anjo disse para ela que ele seria chamado Filho do Altíssimo, que ele reinaria para sempre, que o reino dele não teria fim. Maria carregava no ventre alguém muito maior do que ela mesma. E há uma grande verdade, talvez uma das maiores, na maternidade. Uma mãe nunca carrega apenas um filho. Ela carrega história. Ela carrega uma semente, uma possibilidade. Ela carrega um futuro que ela ainda nem sabe explicar. Mas ela crê que o Senhor fará. Muitas mães olham para os seus filhos pequenos e não imaginam tudo o que Deus ainda vai fazer através daquela criança. Eu sou pastora de crianças e eu costumo falar muito isso para as mulheres, para os pais, para os pastores, para as esposas de pastores. Quando for pregar, seja para uma criança, mas em especial para uma criança, pregue como se fosse a última vez. Você não sabe o que vai acontecer com ela. E ainda acrescento, pregue vendo nela um grande influenciador do reino. Como mães, precisamos olhar assim para os nossos filhos, naturais e espirituais. Quando eu falo do amor de Deus para os meus filhos, ainda que eles tenham 9 e 12 anos, eu falo com paixão pelo propósito de Deus na vida deles. Eu posso estar como eu estou, fazendo o que eu estiver fazendo, mas eu não deixo de lançar uma palavra espiritual na vida deles. E hoje, no Dia das Mães, eu recebi cartas. E nas cartas dos dois, estava ali estampado princípios eternos, valores que dinheiro nenhum do mundo pode pagar. Princípios de Deus já estão plantados dentro do coração dos nossos filhos. Você não apenas diz o que eles têm que fazer, você vive como Deus quer que você viva. Assim eles vão aprender. Aquela criança muitas vezes que dá um trabalho hoje, pode ser um instrumento de Deus amanhã, você crê? Aquele filho que parece distante, mulheres que oram por filhos talvez na juventude, que não conhecem o amor de Deus por eles ainda, e estão longe do plano de Deus para as suas vidas. Ainda assim, é tempo de continuar crendo, porque a promessa é: a graça irá alcançá-los. Talvez aquela filha que ainda está em formação, ela carrega dons, ela carrega chamados, respostas que a família inteira ainda não consegue enxergar. Certa vez profetizei na vida de uma garota de 8 ou 9 anos, e ela estava com os seus pais. E eu disse para os pais: a sua filha é a chave que vocês precisam para enxergar o que vocês ainda não estão vendo. Ore e peça para que Deus mostre isso a vocês. Era uma garota cheia do Espírito Santo. E aquela casa, depois de poucos meses, foi completamente transformada, alcançada, e hoje está na presença de Deus. Toda uma família alcançada, porque havia ali uma criança cheia do Espírito Santo.
Maria também não tinha como dimensionar tudo. Ela ouviu palavras grandiosas demais daquele anjo. Filho do Altíssimo, trono de Davi, reino sem fim. Era muita coisa para caber ali numa conversa. Era uma promessa muito grande para uma casa simples. E diante da mensagem do anjo, Maria perguntou: como será isso? Não pense que essa pergunta é fruto de incredulidade. Não. Essa pergunta é fruto de humanidade. Ela quis dizer: eu não entendo como isso vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Então há fases em que uma mãe se pergunta: será como que eu educo esse filho, Senhor? E quem tem mais de um filho sabe disso. Um é diferente do outro. O que você fez com um não funciona com o outro. Mas foi a mesma forma. Mas as personalidades e o propósito são completamente distintos. Algumas ainda perguntam: como eu educo? Como que eu cuido dessa casa? Como eu lido com essa adolescência? Como eu oro por alguém que parece não querer ouvir? Talvez um filho, até mesmo adulto. Como, Senhor, eu sigo forte, se por dentro eu estou tão cansada? Nós vemos aqui na palavra que Deus, Ele não repreendeu Maria por perguntar. Mas a resposta de Deus foi uma promessa: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Em outras palavras, Maria, isso não vai ser produzido apenas pela sua força, mas será gerado pelo poder de Deus. Todas as vezes que essas perguntas sobrevoam nossos pensamentos, precisamos encontrar a resposta em Deus. A resposta são as suas promessas. Poder do Altíssimo te envolverá, e você terá luz para educar os seus filhos, para liberar um conselho de Deus em qualquer fase da sua vida, inspirada pelo Espírito Santo. Você terá a sabedoria de Deus quando você pedir. Precisamos do conselho de Deus para criar filhos vencedores. Então nós tomamos a atenção para saber que na maternidade é necessário receber graça. A nossa casa precisa de presença de Deus. Os nossos filhos precisam de algo muito maior do que capacidade humana. Talvez você está pensando até na sua mãe, mas eu quero outra vez dizer para você que me ouve essa noite, sendo mãe ou não, todo o propósito verdadeiro de Deus precisa nascer debaixo da sombra do Altíssimo. Seja um ministério, uma liderança, uma célula, talvez uma empresa, uma família, uma nova fase, você talvez esteja orando por isso. Ou uma decisão importante. Nada disso deve ser gerado apenas na força do braço, porque isso vai cansar você, vai te frustrar. Agora, o que nasce do Espírito, isso sim, carrega vida, e você será feliz. Antes de Maria gerar no ventre, ela precisou gerar no coração. Antes de Cristo crescer dentro dela, a palavra teve que ser recebida dentro dela. Por quê, irmãos? Porque Deus não quer apenas fazer algo por você. Deus quer gerar algo em você.
Talvez Deus queira gerar perdão onde havia mágoa. Talvez Deus queira gerar coragem onde havia medo. Talvez Deus queira gerar uma nova postura sua dentro de casa, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como jovem, como um adolescente. Ou ainda, talvez Deus queira gerar um chamado que você estava adiando. Além disso, Deus também, talvez queira hoje, na sua vida, gerar uma resposta de fé, onde só há controle. Maria nos ensina, irmãos, que o propósito nasce quando a vontade de Deus encontra um coração disponível. Você pode dizer amém? Muitos poderiam ter dito isso como ela. Talvez ela, ao ouvir as palavras do anjo, poderia ter refutado. Poderia ter dito: não estou pronto. Não estou pronta. Olha, isso vai complicar a minha vida. Ou, o que José vai pensar de mim? O que as pessoas vão falar? Contudo, Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você pode colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos e falar isso para Deus? Se você não tem coragem, o Senhor vai gerar isso em você, porque Ele quer que você seja feliz dentro da vontade dEle. Diga assim: aqui está o seu servo, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Ele tem o melhor para você. E esse foi o sim que gerou o Salvador. Como eu disse, Deus hoje ainda procura esse tipo de resposta. Mães que digam: Senhor, gere em mim uma maternidade cheia da sua graça. Eu oro isso praticamente todos os dias, só não oro quando eu esqueço. Senhor, enche a minha maternidade de graça. Que eu seja graciosa para falar com os meus filhos. Mesmo que às vezes eu tenha que ser mais firme ou discipliná-los. Que as minhas emoções não atrapalhem aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Procuro não corrigi-los quando estou emocionalmente com raiva. Espero, lanço no Senhor e depois corrijo. Ainda que tenha que haver disciplina. Deus quer que pais e mães invoquem o seu nome para que a sua casa seja salva. Pais que digam: Senhor, gere em mim uma liderança espiritual dentro da minha casa. O pai é o líder, o sacerdote, aquele que está comissionado por Deus para guiar da parte do Senhor a sua família com uma liderança madura em Cristo. Que hoje jovens digam ao Senhor: Deus gere em mim um futuro que honre o seu nome. Que homens e mulheres invoquem o nome do Senhor, clamando para que Deus gere em cada um de nós algo que revele Cristo ao mundo. Aonde você está, onde Deus te plantou, na escola, no seu bairro, no seu trabalho, com a profissão que você exerce.
Porque todo grande propósito começa com um sim. Amém? Eu quero também compartilhar um segundo ponto muito importante, para que você possa compreender de uma maneira maior a respeito desse sim que Deus espera de você. Deus já está falando com muitas pessoas aqui, desde o início deste culto ao Senhor. Deus já está abrindo seus olhos. Não rejeite aquilo que Deus tem para você. A vida fluirá de uma maneira muito mais feliz, alegre, pacífica, harmoniosa, quando você disser sim ao propósito de Deus para a sua vida. Bom, Maria disse sim e se associou à pessoa certa. Depois que Maria ouviu o anúncio do anjo, ela recebeu uma informação muito importante, qual seja: Isabel, sua parenta, também havia concedido um filho na velhice. Aquela que era chamada estéril, já estava no 6º mês de gravidez. Olha, isso não foi uma mera informação, ou um pequeno detalhe, não. O anjo estava mostrando para Maria que ela não estava sozinha no processo. Diga isso para você mesmo. No propósito de Deus, Ele provê pessoas certas para me conduzir. Deus estava gerando algo em Maria, mas também estava gerando algo em Isabel. Maria carregava Jesus, Isabel carregava João Batista. Maria carregava o Salvador, enquanto que Isabel, o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Maria estava no começo da gestação, ao passo que Isabel, no 6º mês da gestação. É muito profundo pensar a respeito disso, irmãos. Porque quando Deus começa a gerar algo em nós, Ele nos conduz a essas pessoas que já estão carregando algo de Deus. Porque todo propósito de Deus, Ele precisa de um ambiente espiritualmente preparado por Deus. Toda promessa precisa de proteção da parte de Deus, através das pessoas. Toda gestação precisa de cuidados. Maria disse sim a Deus, mas o sim dela não a levou para o isolamento. O sim dela a levou para a casa de Isabel. Na Bíblia há essa imagem muito bonita, que é quando Maria chega na casa de Isabel, algo acontece. Maria ouve a saudação de Isabel e o bebê salta no ventre de Isabel. Quer dizer, o que estava em Maria ativou o que estava em Isabel. E o que estava em Isabel confirmou o que estava em Maria. Isso é muito profundo, irmãos. Deus me conecta, me leva, me conduz a caminhar com pessoas que o coração delas queima pelo mesmo que queima o meu coração. Vidas. Pregar para as crianças, para os jovens, para os adultos. Mas não apenas pregar. Salvá-las, consolidá-las, treiná-las e enviá-las para fazer o que Cristo faz. Isso é amizade espiritual. Esse ambiente de fé, é relacionamento certo. Qual é o relacionamento certo? É aquele que faz a promessa pular dentro de você. É aquele que confirma o que Deus falou. Relacionamento certo é aquele que não diminui seu chamado como mãe,
como pai, como um líder na casa do Senhor, como um discipulador, como um profissional liberal, usando a sua profissão para a glória de Deus. Relacionamento certo é aquele que celebra a graça que Deus colocou sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Maria precisava de Isabel, porque havia coisas que talvez José ainda não entendesse. Havia coisas talvez que a sociedade julgaria Maria. Havia coisas que Maria talvez não conseguisse explicar para todo mundo, mas Isabel entenderia. Por quê? Porque ela também estava grávida de um milagre. Olha, existem momentos em que você precisa estar perto de gente que sabe o que é carregar promessa de Deus. Gente que não zomba da sua fé. Gente que não trata seu chamado como um exagero. Nossa, mas você está demais nessa igreja, hein? São pessoas que não discernem o valor do que é eterno. Gente que não tenta abortar aquilo que Deus começou em você. Se eu fosse ouvir alguns da minha família a respeito daquilo que Deus me chamou para fazer, talvez eu nem estaria aqui hoje. Talvez eu não teria nenhuma família, quiçá filhos. Mas eu me posicionei em fé e me associei a pessoas que também carregavam promessas. E elas geraram um ambiente de proteção e de cuidado, até que o propósito de Deus fosse gestado dentro de mim, para viver o que eu vivo hoje. E Deus é tão poderoso, que as pessoas da minha família, ao contrário do passado, hoje celebram a minha decisão do passado. Ainda bem que você não me ouviu, eu teria estragado tudo. Toda a glória seja ao Senhor. Mas eu quero falar nesse Dia das Mães, em especial. Mães, você precisa de uma Isabel. Mães precisam de alguém com quem possam falar sem medo. De alguém que ore com elas. De alguém que diga, você não está sozinha. Mães precisam de alguém que as ajude a lembrar que ainda Deus está agindo, mesmo quando os filhos estão no processo. Às vezes uma mãe, ela carrega tanta coisa que ninguém vê, mas Deus vê. Ela carrega talvez uma preocupação com o filho, uma pressão da casa, a culpa por não conseguir fazer tudo sozinha, o peso das decisões, memórias do passado, orações pelo futuro. Por fora ela sorri, mas por dentro ela diz, Senhor, ajuda-me. É por isso que no texto que lemos, vemos que Deus, Ele deu uma promessa para Maria. Mas Ele também deu uma Isabel. Aleluia. E isso também se aplica, como eu disse, a todos que estamos aqui. Todo homem precisa de uma Isabel. Alguém que ore com ele. Talvez a sua esposa, ou o seu líder, um amigo de fé. Todo líder precisa de uma Isabel. Talvez o seu discipulador, um outro guerreiro de fé, o seu pastor. Todo jovem precisa de uma Isabel.
Todo discípulo precisa de pessoas que protejam o que Deus está gerando em sua vida. Amém? Quero te fazer uma pergunta. As pessoas que estão perto de você estão fazendo seu propósito pular, vibrar dentro de você? Ou está fazendo sua fé morrer? Sim, porque existem conversas que fortalecem. Mas existem conversas que adoecem. Existem ambientes que despertam o melhor de nós. Mas ambientes que empurram você para longe daquilo que Deus falou. Então, qual é o conselho pastoral e bíblico nessa noite para o seu coração? Escolha bem as suas companhias. Peça para que Deus conduza as suas amizades. Não entregue seu propósito a qualquer ambiente. Não compartilhe suas promessas com quem não sabe honrar semente. Há coisas que Deus está gerando em você e que ainda são pequenas, frágeis, sensíveis. É o começo da gestação, precisa de cuidado. Nós vemos na medicina que os 3 primeiros meses de uma gestação é onde ela se vinga. Vai vingar. Esse termo é usado. É o tempo que uma gravidez precisa. E é exatamente o tempo que a Bíblia diz que Maria ficou na casa de Isabel. Cerca de 3 meses. Ela ficou perto de alguém que carregava fé. Por quê, pastora? Porque há fases na vida em que Deus nos manda ficar perto de gente mais madura. Sim ou não? Perto de gente que já enfrentou esterilidade e que agora carrega milagre. Perto de gente que pode dizer: olha, eu também achei que não ia acontecer, mas Deus fez. Isabel era essa pessoa, a prova viva de que Deus faz o impossível acontecer. Maria ouviu do anjo: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E quando ela chegou na casa de Isabel, ela viu a palavra andando dentro de uma casa. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para que a promessa deixe de ser apenas uma frase e se torne um testemunho diante dos nossos olhos. Você crê? Então a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Para as mães, eu quero te falar, Deus vai colocar Isabel no seu caminho, amém? Gente que fortalece a sua fé, gente que ajuda você a discernir o tempo, gente que ora pelos seus filhos, gente que faz você lembrar de que a sua história ainda está debaixo da graça. Mesmo quando tudo parecer contrário, a graça está lá. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa maternidade. Ainda que você tenha filhos na vida adulta, nós podemos orar por eles. Nós podemos pedir para que Deus os conduza. Quando os filhos são menores, nós temos ali uma maior dominância na vida deles. Mas depois vai ficar dentro deles aquilo que nós plantamos. Mas ainda podemos orar por eles, ministrar. E quando eles pedirem conselhos, aconselhar de acordo com a palavra de Deus. É interessante pensar que talvez você que me ouve nessa noite, Deus queira fazer de você uma Isabel. Talvez exista uma mulher mais nova precisando da sua maturidade. Uma mãe mais cansada precisando do seu abraço.
uma jovem precisando do seu conselho, um filho espiritual precisando da sua fé. No reino de Deus, ninguém gera propósito sozinho. Maria disse sim, e ela se associou à pessoa certa. Ela entendeu que a promessa precisa de presença, propósito precisa de ambiente, e fé precisa de comunhão. O sim de Maria gerou esse propósito, mas a casa de Isabel ajudou a proteger o propósito. Isso provém de Deus. Amém? Que nessa noite você possa, para além de uma simples situação que você está vivendo, olhar para aquilo que Deus está sinalizando para você. Procure fazer a vontade de Deus. Eu nem digo mais leia a Bíblia, eu digo estude a Bíblia. Se vincule a pessoas que carregam promessas de Deus. Que o seu propósito seja gerado em Deus e protegido, através de Deus, por uma casa de Isabel. Também quero compartilhar com você um terceiro ponto a respeito desse tema que estou ministrando nessa noite. Número 3. Ela disse sim e recebeu provisão. Você pode dizer isso? Diga, quando eu digo sim para Deus, eu recebo toda a provisão. Aleluia! Eu é que sei que pensamentos tenho sobre você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sou Deus que dá vitória. Você me busca, você me encontra, diz o Senhor. Quando Deus inicia um propósito e você entrega para Ele o sim que Ele espera, a provisão caminha junto com o seu sim ao Senhor. Provisão à vista da parte de Deus. Todo que faz a vontade de Deus tem provisão. Não lhe faltará. Praga alguma chegará à sua tenda. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para os guardar e os livrar de todo mal. O Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Provisões espirituais, mas também naturais. Mães, busquem a provisão de Deus. Pais, busquem provisão de Deus. Filhos e filhas, casados, solteiros, adolescentes, diga sim ao Senhor e veja um milagre acontecer. Maria disse sim, mas o sim dela precisava de provisão. E Deus proveu. Quando Jesus nasceu, vieram magos do Oriente para adorá-lo. Eles trouxeram ouro, trouxeram incenso, trouxeram mirra. Aqueles presentes não eram apenas símbolos, não. Eram também provisão. Quando Jesus nasceu, Deus
já estava com toda a provisão. Aqueles presentes supriram necessidades. Deus sustenta a missão que Ele te comissiona a fazer. Ele mesmo começou, Ele mesmo vai continuar provendo até que Ele venha. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até aquele dia. Ainda que eu seja infiel, Ele todavia permanece fiel à sua palavra. Ele não falha, Ele não mente, Ele é Deus. Vamos ler Mateus capítulo 2, verso 1 e 2 e na sequência verso 11. Quero convidar a amada igreja a ler junto comigo. Amém? Vamos ler. Tendo Jesus entrando na casa, pode passar. Aleluia! Maria talvez nem soubesse que num lugar distante, homens estavam se movendo em direção ao seu filho. Talvez ela não soubesse que Deus já estava ali preparando os recursos, os caminhos, a proteção. Antes mesmo dela entender tudo. Essa é uma das partes mais bonitas da fé. Enquanto Maria carregava o propósito no ventre, Deus já estava movendo provisão no caminho. Coisa linda! Nosso Deus é fantástico. Ele provê todas as coisas que nós precisamos. Ele nunca chama alguém sem preparar graça suficiente para a missão. Eu costumo falar isso para as mães. Todo dia há graça disponível para você. Não fique pensando como será amanhã. O que eu vou fazer com esse menino daqui 2 dias, 3 dias, se faltar isso, se faltar aquilo. Calma. Desfrute da graça para aquele dia. Será que vou conseguir? Estarei tão cansada amanhã. Deus derrama graça suficiente para que você cumpra o seu propósito, a sua missão. Amém? O problema é que muitos querem ver primeiro a provisão. Depois eu falo sim, viu, Senhor? Primeiro eu quero a provisão. Deixa primeiro aqui ficar tudo certo, no meu controle. Depois eu digo sim. Com Deus, não é assim. Com Deus, é fé. Olha, no reino de Deus, a ordem, muitas vezes, é outra, como eu disse. Primeiro é o sim. E depois, os caminhos vão se abrindo. Você pode dizer isso? Diga assim, com Deus, primeiro é o sim, depois eu verei caminhos se abrindo. Amém? Eu sempre peço para os irmãos repetirem, porque você fala, porque você crê. Crie, por isso falei. Amém? Então Maria disse, Senhor, primeiro, será que Maria disse isso? Me mostra primeiro, deixa eu ver tudo como que vai ser. Não. Mas em algum lugar do Oriente, os camelos já começaram a se mover. Maria não viu os camelos, nem os passos. Sequer conhecia os magos. Mas Deus estava trazendo provisão ao propósito que ela carregava. Olha, mães, talvez você não veja também os camelos.
só vê as contas, as preocupações, os desafios dos filhos, as demandas da casa, marcas de cansaço, perguntas que não têm resposta. Mas uma coisa é certa: quem dá o pé, também dá o sapato. Diga amém, irmão. Aleluia. Ele é o Deus que provê. Não há falta de nada para você quando você vai para o Senhor. Ora, quando meu filho tinha 1 ano, nunca nos faltou nada. Mas ele queria, porque queria um Danone que era muito caro naquela época. E na nossa compra a gente não comprou aquele Danone. Mas ele queria. E o meu coração de mãe também queria dar para ele. E quando foi 6 horas da manhã, eu orei. E eu falei: Senhor, que o Senhor possa prover esse Danone para o Abner. Ele quer. A gente já fez a compra do mês. Não falta nada, mas ele quer. Ao meio-dia, toca-se a campainha da minha casa. E olha que eu morava num condomínio fechado, hein? Não era qualquer um que entrava lá. Mas o anjo do Senhor entra em qualquer portão trancado por homens. E eu abri a porta. E quando eu olhei para o chão, tinha uma imensidão de sacolas de supermercado. E eu olhei e falei: meu Deus, mas o que é isso? Não tinha ninguém. E eu olhei para o lado, não vi ninguém, eu olhei para o outro. Vi uma pessoa e ela me deu um tchau. Deus me mandou trazer. Amém, obrigada. Peguei as sacolas, coloquei na mesa mais que depressa. Tinha tanta coisa ali, dava para mais de mês. E o que você acha que tinha dentro da sacola? O Danone do Abner. Não era só um, não. Era um monte. Você pode aplaudir o Deus da provisão? Aleluia! Não importa qual seja o chamado de Deus para a sua vida. Quando você diz sim, em algum lugar, camelos estão se levantando para trazer provisão para o cumprimento do propósito. Eu lá sabia de onde ia sair aquele Danone, mas uma coisa eu sabia: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Embora a provisão aqui tenha sido material, às vezes a provisão de Deus chega como força para mais um dia. Às vezes a provisão de Deus chega para você, mãe, como sabedoria para educar seu filho. Ou a provisão chega como paz no meio da fase difícil. A provisão chega como um abraço. Chega com uma pessoa certa na sua vida. A provisão chega como um livramento, como um discernimento espiritual para tomar uma decisão. Às vezes a provisão chega como graça, quando a mãe achava que já não conseguiria mais. Deus, Ele não sustenta apenas o bolso, Ele sustenta a alma. Por isso que eu disse que essa palavra não é só para as mães, porque a palavra de Deus é para todos, mas é para todo que crê. Quem recebe o que crê, quem crê vai receber. Quando Deus chama você para um propósito, seja profissional, espiritual, ministerial, seja para ser uma mãe, um pai, seja para começar uma nova fase da sua vida, longe de todos da sua família natural, seja como for, Ele sustentará e a provisão virá. Se Deus chamou você, Ele mesmo concederá a você
toda a graça que você precisa. Porque Ele se responsabiliza pela provisão. Amém? Se Deus chamou você para liderar, Ele vai dar graça. Talvez Deus chamou você para discipular pessoas. Ele vai te dar sabedoria. Alguns aqui nessa noite Deus chamou e está chamando você para recomeçar. Então quero te falar, Ele vai te dar força para recomeçar. Porque Deus também é Deus de recomeços. Alguns Deus está chamando para perdoar. Perdoe, e Ele dará a você cura. Outros Deus está chamando para construir algo. E se essa pessoa é você, a palavra de Deus para você é: eu abrirei os caminhos. Porque o que Deus gera, Deus sustenta. Amém? Não despreze o que Deus coloca em suas mãos. Não olhe para o propósito apenas pelo tamanho do recurso que você tem hoje. A gente vê aqui na palavra de Lucas, Maria não tinha palácio. Ela não tinha berço de rei para ninar Jesus. Mas o que ela tinha? Presença de Deus. Ela não tinha controle da história, mas ela tinha uma palavra do céu. Por isso, queridas mães, seu sim não foi esquecido. Suas orações não foram perdidas, como o diabo fala nos seus ouvidos. Esse seu filho não vai dar certo, não. As suas orações não foram ouvidas. É assim que o diabo faz. Ele mente, porque a mentira lhe é próprio. Ele faz o que lhe é próprio, como o pai da mentira. Mas acredite, hoje Deus quer te lembrar, mães, suas lágrimas não caíram no vazio. O Deus que confiou filhos aos seus braços também sabe como renovar as suas forças. E para todos nós também fica essa lição. Não espere tudo para dizer sim ao seu chamado. Obedeça e Deus cuidará do que falta. Amém? Maria disse sim, recebeu provisão, porque quando o propósito é de Deus, a provisão também vem dele. A mulher que disse sim, descobriu que a mesma graça que a chama é a graça que sustenta. Maria foi essa mãe que disse sim, gerou um propósito, disse sim, se associou à pessoa certa e disse sim e recebeu provisão. Que essa também seja a nossa oração, amém, meus irmãos? Que se cumpra em nós a palavra de Deus, que você ore assim. Precisamos pedir que a vontade de Deus seja feita. Jesus nos ensinou isso. Pai, que seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, Deus, cumpra na minha casa a tua palavra. Cumpra nos meus filhos a sua palavra. Cumpra na minha família a sua palavra. Cumpra na minha geração a tua palavra. E eu ainda oro assim, como mãe espiritual. Senhor, cumpra a tua palavra na vida de todas as crianças luverdenses e de suas famílias. Cada bebê que nasce nesse hospital, seja ele alcançado por ti. Cada família, cada pai, cada mãe. Quando qualquer pessoa diz sim a Deus, algo de Cristo começa a ser revelado ao mundo. Você crê? Aleluia. Pode colocar o último slide, que é isso que eu acabei de falar. Quero que você leia junto comigo. Vamos ler? E quando
algo de Cristo começa a ser. Aleluia! Nesse momento nós vamos orar. E eu queria pedir para que as mães, todas as mães, mães biológicas, adotivas, mães de criação, avós que se tornaram mães outra vez, né? Mulheres que carregam filhos espirituais, mulheres que cuidam, que discipulam, que protegem, mulheres que intercedem, geram vida no coração de alguém. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento, por gentileza. Aleluia. Quero pedir para toda a igreja olhar para essas mulheres com honra nesse momento. E antes de orarmos por elas, nós queremos reconhecer, muitas de vocês já venceram batalhas que nunca contaram. Muitas de vocês sorriram para não preocupar os filhos de vocês. E muitas já choraram em silêncio para não preocupar os seus filhos e continuaram seguindo o caminho. Hoje eu não quero, e em nome da igreja, apenas dar parabéns para você pelo seu dia. Não. Nós queremos abençoar vocês. Aleluia. Então, se você está perto de uma mãe, estenda sua mão em direção a ela nesse momento. Você, mãe, pode fechar os seus olhos. Quero pedir aos irmãos estenderem as mãos. E se você está com a sua mãe aqui, ou marido, filho, coloque a mão no ombro dela nesse momento. Que você possa, talvez a sua avó que está aí, alguém da sua família, coloque a mão no ombro dela com carinho. Nós vamos orar nesse momento e abençoar a maternidade, os filhos naturais e também os filhos espirituais. Amém? Senhor, nós oramos nessa hora, Pai, como igreja do Senhor, para abençoar cada uma dessas mulheres, cada guerreira do Senhor. Mas elas não guerreiam por elas mesmas, elas guerreiam em o nome do Senhor. Senhor, nós oramos por elas agora, declaramos, Pai, que o sim que elas deram ao Senhor para a maternidade abriu caminhos poderosos em Ti. Eu oro, Pai, para que a maternidade seja uma maternidade cheia da Tua graça. Que o propósito gerado no ventre de cada uma delas seja um propósito de acordo com a Tua vontade. Um propósito divino para tocar vidas, para trazer respostas àqueles que precisam do Senhor. Eu oro nessa hora, Pai, para que cada mãe seja completamente tocada pelo Senhor. Liberta, Pai, de todo espírito de ansiedade, de medo, preocupações, toda tristeza seja removido do coração de cada uma dessas mães. Que elas sejam profundamente tocadas pelo alívio divino, sobrenatural. Que a provisão do Senhor flua ao coração de cada uma delas. Que elas se associem a pessoas que as darão condições de falar da parte do Senhor. Ilumina, Deus, o coração. Ilumina a mente. Abençoa as emoções. Que as emoções sejam usadas para a glória do Senhor. Que os filhos olhem para elas e reconheçam: a minha mãe serve a um Deus poderoso. E que a fé das suas filhas flua ao coração dos filhos e dos filhos e para toda a descendência. Em o nome de Jesus, assim nós oramos e abençoamos o coração materno.
haja sabedoria, haja alegria, haja força do céu, haja perdão. Que os sonhos de cada mãe sejam realizados no Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eu ainda quero fazer mais um momento de oração. Mais 2. Já estou encerrando. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, Ele pregava para as multidões e elas recebiam fé para receber o seu milagre. E Jesus se compadecia das pessoas. E nós, como filhos de Deus, também agimos assim. Nós nos compadecemos das pessoas, porque percebemos-lhes o coração. E talvez você está ouvindo a palavra de Deus hoje, e o seu coração está como se queimando por dentro. Às vezes você está até mais aliviado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Romanos 10, 9 e 10 diz que se você crer com o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, e com sua boca você confessar, dizer essa verdade, reconhecendo, você então está salvo. Você estará a salvo. Salvo do mal. Salvo daquilo que não é de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para você. Por isso eu quero fazer uma pergunta. Você que está ouvindo aqui nessa noite a palavra de Deus, e talvez você não tenha feito uma oração, convidando, chamando, invocando o santo nome de Jesus, o Espírito do Deus vivo, para morar dentro de você. E você quer fazer isso essa noite. Se você é essa pessoa, você pode dar um sinal com a sua mão. Eu mesma vou orar por você e eu vou te abençoar. A palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É da vontade de Deus que você seja encontrado nele. Por isso, se você é essa pessoa nessa noite, eu quero te falar, eu estou insistindo nisso, não por mim, porque eu já sei o meu destino, mas por Deus e por você. Se você é essa pessoa que hoje entrou aqui nesse lugar, procurando uma resposta, a resposta está sendo dada a você agora mesmo. Receba Cristo hoje em seu coração, e as outras respostas virão. Se você é essa pessoa, dê um sinal com a sua mão. Pode vir aqui. Alguém vai acompanhar você. Nós vamos orar com você. Se a outra pessoa também, pode vir aqui à frente. Deus o ama muito e Ele conduziu você até aqui. Em minha visão eu via um homem exatamente assim, entrando naquela porta. Deus me mostrou que você está procurando uma resposta. Há muitos anos atrás o Senhor chamou você, mas você não compreendeu exatamente o que significava aquele momento, porque era um momento espiritual, e ele precisa ser compreendido de maneira espiritual. Mas agora, ao nascer de novo, vai brotar em você resposta que você procura. Deus me mostrou você entrando aqui e procurando respostas. E o Senhor te diz: a minha resposta hoje mesmo,
estará dentro de você. Você pode fechar os seus olhos e repetir essa oração após mim. Diga: Senhor Deus, nessa noite eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu te peço, faz de mim um filho de Deus. Diga: eu quero receber a tua verdade no meu coração. Diga: nessa noite eu me coloco em tuas mãos. Governa minha vida. Hoje mesmo eu aceito este presente da salvação. Obrigado, Senhor. Amém. Hoje vocês se tornaram filhos de Deus. E há uma resposta do céu para vocês. Amém? Dá um abraço neles. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? As respostas virão. Agora vocês estão vivos para Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Amém? Aleluia. Toda glória ao Senhor. Ele é Deus de milagres, amém? Quero orar ainda por você, nós já vamos encerrar. Por você que nessa noite também precisa de mais da provisão de Deus. Você tem buscado e Deus vai te entregar. Eu quero orar por toda a igreja. Você pode se colocar mais uma vez, por gentileza, de pé no seu lugar. Aleluia. Feche os seus olhos. Enquanto os instrumentos tocam, eu vou orar por você. Coloque a mão no seu coração. Ainda a respeito dessa palavra e de tudo que você ouviu nessa noite. Aleluia. Senhor, eu oro nesse momento por cada homem, cada mulher que está aqui. Eu oro, meu Deus, por aqueles que buscam mais sabedoria. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite e que invocam o nome do Senhor, o Deus Altíssimo. Eu oro para que eles sejam fartos do Senhor. Eu oro para que eles sejam cheios da Tua palavra, do Teu Espírito. Eu os abençoo para que a Tua vida flua nessa semana. Eles encontrem direção, graça, favor, alegria. Eu oro por cada pai de família. O Senhor te abençoa com uma liderança espiritual para derrotar demônios através da oração, para profetizar e ver as promessas do Senhor na sua casa, na sua família, na sua descendência. Em nome de Jesus, eu oro nesse momento por cada jovem, para que o seu futuro honre a Deus, não apenas com palavras, mas com uma vida sacramentada na palavra de Deus. Eu abençoo cada adolescente, abençoo a sua mente, o seu coração, seja devotado a Deus nos seus melhores dias, em nome do Senhor. O Senhor está levantando uma igreja que professa a sua fé de maneira corajosa, de maneira poderosa, que anda pela vida de Deus na palavra. Receba unção para que nessa semana você desfrute de tudo que o Senhor te entregou. Receba a unção de Deus para você liderar na sua célula, no seu discipulado, na sua família. Em nome de Jesus, seja você aquele
aquele que diz sim, sim, sim ao chamado de Deus. E de noite, sua entrada e saída. Em teu choro é contigo, é contigo. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, e a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus, te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Deus, declaramos, Senhor, que sobre nós repousa a tua bênção, o teu favor, e assim, ó Deus, iniciamos a nossa semana com a convicção, com a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor tem preparado para cada um de nós uma semana abundante, abençoada, e que toda obra do inimigo contra nós não prevalecerá, porque o Senhor está nos guardando, porque o Senhor está à nossa frente, porque o Senhor está nos livrando de todo mal. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te bendizemos, te exaltamos, te adoramos, reconhecendo, ó Deus, que não há outro além de ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Aleluia, estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o amor de Deus, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho. Que a sua semana seja uma semana abundante de paz, alegria. Que o Senhor te surpreenda nesta semana com o seu favor e a sua graça abundante. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, aleluia. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz. Até terça-feira, na nossa formatura. Deus abençoe os irmãos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanhe
por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro.